O dia que eu larguei o meu emprego para empreender. Desde criança, eu sempre fui apaixonada por trabalhos manuais. Montava colares, tiaras, tudo que envolvia o trabalho manual me encantava. Mas, como muitas pessoas, segui por um caminho diferente. Eu me formei em contabilidade, comecei a trabalhar na minha área e eu sempre amei o que eu fazia. Um domingo eu estava na casa da minha tia almoçando. Ela falou pra mim: Patrícia, por que você não pega, você não começa a vender semijoias? Eu falei: mas será que vai dar certo? E com o apoio do Danilo, decidimos começar um negócio, mesmo que pequeno, sem muitos recursos. E então, por muito tempo, aonde eu ia, eu carregava essa caixinha com poucas peças dentro, mas tudo que tinha eu vendia. E isso era motivo de muita felicidade. Muito gratificante quando eu olhava essa caixa e via que não tinha mais peças dentro. Toda peça que eu vendia, eu reinvestia. Eu guardava tudo, não gastava um centavo, porque o meu sonho era aumentar essa caixa. E durante esse tempo em que eu conciliei o trabalho com a venda da semijoia, foi um período muito difícil na minha vida. E só quem tem uma dupla jornada de trabalho vai entender o que eu tô falando. Eu trabalhava a semana inteira, cansada. Pegava um ônibus numa sexta-feira à noite, viajava a noite inteira para comprar no outro dia, voltar para casa, precificar. E isso tudo era feito sozinha. Até que eu precisei fazer escolhas. Deixar o meu trabalho, que eu amava, para seguir em frente com o meu negócio. E foi aí que eu passei da minha caixinha florida para um quartinho no fundo da minha casa. Era um quartinho pequeno, simples, aonde tinha apenas uma mesinha e um computador. Eu acordava cedo, me arrumava, como se eu estivesse indo para uma grande empresa. E lá, nesse quartinho, é onde eu comecei a vivenciar, ter novas experiências. Foi ali também que eu conheci pessoas que fizeram parte desse ciclo. Parceiras, vendedoras. E durante essa trajetória, houve uma crise no país, uma crise econômica. Mas nem essa crise me desanimou. E foi através disso que eu criei muito mais força para trabalhar, guardar dinheiro. Então, tudo que nós construímos durante esses anos sem trocar de carro, anos sem viagens, anos sem passeios, anos sem finais de semana. Os finais de semana eram sempre dedicados ao trabalho. Foram anos para adquirir esse terreno e mais alguns anos para começar a construção da Deluxo. E hoje, para quem chega aqui na Deluxo e vê esse prédio, não imagina quanto de sacrifício que tem aqui. Mas um sacrifício bom, você vê algo que você idealizou e realizou. E agora eu venho para uma outra parte, que foi a finalização da nossa loja física. E depois de tantos anos, de tanto sacrifício, veio sim a tão sonhada loja física. A realização de um sonho. E eu achei que o meu sonho parava aqui, na Deluxo, futuramente uma ampliação da Deluxo, só que não. Daí veio o Danilo. O Danilo, ele sempre acreditou nos meus sonhos. O Danilo, ele sempre me apoiou. Quando tudo parecia tranquilo, a loja física estava seguindo normalmente, tínhamos vendedoras em várias cidades da região. O Danilo veio com a ideia de criar um site. Patrícia, nós vamos criar um site e a Deluxo vai vender para todo o Brasil. Eu enlouqueci. O Danilo foi lá, criou o site, estava com o site pronto. Eu fui lá, cancelei tudo. Não quero esse site rodando, Danilo, isso não vai dar certo. Isso tudo era muito novo. Ninguém tinha site. Como a Deluxo ia ter um site, Danilo foi lá, ativou o site, olhou para mim e falou: confia, eu vou fazer esse site dar certo. E isso foi algo que, ao mesmo tempo, eu senti medo, mas eu confiei.
E ali começou mais um grande desafio da Deluxe, o mundo digital. Fomos descobrindo isso na raça, sozinhos, procurando, estudando. E foi aí então que a Deluxe deixou de ser apenas um sonho meu e passou a ter uma equipe. E então, quando tudo parecia estar correndo normalmente, o site já estava funcionando, já estávamos com uma equipe formada, a pandemia. O mundo parou de um dia para o outro. As lojas físicas sofreram um impacto gigantesco. Nós tivemos que pausar os nossos atendimentos presenciais. Então, aquilo que antes era um risco foi o que nos manteve no mercado. E eu não vou mentir, foram tempos difíceis, tempos de muito aprendizado, em busca de muitos conhecimentos, mas isso nos fortaleceu a cada dia. E antes, aquilo que era apenas uma loja se tornou algo muito maior. E hoje, a Deluxe ela é muito mais do que eu sonhei. Hoje nós temos clientes espalhados em todos os estados brasileiros. E aqui, aonde tudo começou, essa caixinha florida, em poucas peças, mas com muita gratidão. E sabe o que é mais emocionante? Essa história ainda está muito longe de acabar. E para você que está pensando se deve começar um negócio ou não, todo sonho tem os seus desafios, assim como eu, que comecei aqui, nessa caixinha pequena, e mesmo que você ache o caminho difícil, cada passo vai valer a pena.